E se o tempo não for só uma linha reta, sabe? Inevitável, mas algo que a gente pudesse, de alguma forma, moldar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos mergulhar num sistema de crenças bem fascinante que propõe exatamente isso, a possibilidade de ter um domínio sobre o tempo. A ideia, com base no material que a gente analisou, é que o nosso destino não está, assim, cravado em pedra. Olha, a ideia central aqui é muito forte. Em outras palavras, cada segundo que passa está na prática construindo a história da nossa vida. Isso coloca o tempo não só como um recurso, mas como a própria moeda do destino. E é aí que a coisa começa a pegar. O material que a gente viu aborda uma sensação que, poxa, quase todo mundo conhece. Aquele sentimento de tá pra trás, de que o tempo jogou contra, e que um monte de oportunidade boa simplesmente escapou. E essa sensação, dentro desse sistema de crenças, tem nome: atraso. É definido como esse descompasso, sabe, entre o que já aconteceu e o que deveria ter acontecido. E segundo as fontes, isso pode ser causado por várias coisas, desde um descuido pessoal até forças de fora que tiram a gente do rumo. Mas e se essa nossa relação com o tempo não for uma via de mão única? É aqui que vem a ideia mais radical de todas, a de que nós não somos só passageiros. A proposta é que dá para assumir o controle e influenciar ativamente a própria linha do tempo. Parece uma ideia incrível, né? Mas como é que isso funcionaria na prática? O material detalha dois mecanismos espirituais que, juntos, prometem esse tal domínio sobre o tempo: a restauração e a velocidade. Pensa assim, são duas forças que se completam. A restauração, ela olha para trás, com a missão de resgatar o que foi perdido e trazer para o agora. Já a velocidade, ela olha para frente, focada em acelerar as conquistas futuras, em comprimir o tempo. Basicamente, uma recupera o que passou e a outra impulsiona o que está por vir. Tá, mas o que significa de verdade restaurar o tempo? A crença aqui é que o passado não é uma página virada, sabe? Oportunidades, progressos, até anos que a gente considera perdidos, poderiam ser de alguma forma resgatados e trazidos de volta para o presente. Do outro lado dessa equação, a gente tem a velocidade. A ideia aqui é literalmente comprimir a linha do tempo das nossas realizações. O material até usa um exemplo bem claro. Imagina só conseguir um ano que normalmente levaria 10 para acontecer. Isso seria a velocidade em ação, superando o ritmo normal do relógio. Ok, se essa aceleração é mesmo possível, a pergunta que não quer calar é: como? O que é que ativa essa força? Como é que se começa a navegar ativamente nessa corrente do tempo? Bom, segundo o material que a gente estudou, a resposta está em 4 chaves espirituais. Cada uma delas é vista como um mecanismo para destravar essa aceleração. Bora dar uma olhada em cada uma delas. A primeira chave é a sabedoria. Ela é definida como essa capacidade de tomar as decisões certas, aquelas que redimem o tempo. É como se fosse uma bússola, para não ter desvio, para não ter atraso. O material ilustra isso com a parábola das 10 virgens, em que a falta de preparo, ou seja, a falta de sabedoria, fez com que uma oportunidade importantíssima fosse perdida. Depois vem a segunda chave, o favor. A crença aqui é que uma força espiritual pode meio que interferir nas relações humanas, fazendo com que outras pessoas queiram ajudar, queiram abrir portas que de outro jeito estariam fechadas. É um tipo de acelerador de progresso que vem de onde a gente menos espera. Mas olha só, esse tal de favor não é uma coisa vaga não. O material é bem específico sobre isso. Ele detalha 3 características que têm que acontecer ao mesmo tempo. Uma bondade que não é comum vinda de outras pessoas, um acesso a lugares ou pessoas que seria improvável e uma aceitação que parece até desafiar a lógica. E para a gente entender isso na prática, o material usa a história de Esther. Diz que os preparativos dela para encontrar o rei foram rapidamente dados, como se fosse um atalho que colocou ela na frente de todas as outras. Isso é apresentado como um exemplo perfeito do favor em ação, acelerando o destino dela. Vamos para a terceira chave: a oração. Mas não é qualquer oração. É uma comunicação estratégica, que seria capaz de remover obstáculos e até mudar o rumo das coisas. A imagem usada para isso é muito poderosa. A fonte cita a história de Elias, que, depois de orar, teria corrido mais rápido que uma carruagem. Um feito sobre-humano. E para fechar, a quarta e última chave: o profético. Aqui, a ideia é que palavras, decretos proféticos, funcionam como ferramentas de poder, capazes de quebrar correntes de estagnação e destravar o progresso.
A referência usada para isso é Oséias 12:13, que diz que por meio de um profeta, uma nação inteira foi liberta. Então, quando a gente junta tudo isso, domínio, restauração, velocidade e as 4 chaves, a visão que aparece é realmente transformadora. A vida deixa de ser um trilho de trem fixo, pré-determinado, e passa a ser vista mais como uma correnteza. E uma correnteza, por mais forte que seja, pode ser navegada. E no fim das contas, essa é a grande promessa de todo esse sistema, sabe? A convicção de que é possível não só recuperar as raízes do que ficou para trás, mas também acelerar os frutos do que vem pela frente, alcançando um destino que, de outra forma, pareceria inalcançável. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, que meio que resume todo esse mistério. Se o tempo não for só um relógio na parede marcando as horas, mas sim uma corrente, será que ele pode de fato ser navegado?